amados irmãos, boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e a espiritualidade trabalhadora da casa. Tranquilidade. Deus, não deixes a agitação do dia extinguir a minha serenidade. O meu controle, mesmo que eu tenha estar presente aqui e ali, ocupado em vários assuntos, tomar decisões rapidamente, lidar com pessoas mal-humoradas, dá-me tranquilidade, espírito de análise e silêncio interior, de maneira que a agitação de fora não provoque turbulência em mim. Como sei que estás a me ajudar, vou criar um amparo, uma barreira interior. Que importa a perturbação, quero ser bom amigo a todo tempo. Conserva, ó Deus, o sorriso de minha boca, a suavidade dos meus olhos, e deixa que uma grande harmonia se estabeleça no meu coração. E as dificuldades não andem em mim, jogando-me de um lado para o outro, mas que eu mesmo me governe e oriente por tudo e agradeço. Obrigado, Deus, muito obrigado, e assim seja. Assim, neste momento, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos concentrar para receber a doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner, e que Deus abençoe. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Muito bom nos reunirmos novamente. A chuva atrapalhou um pouco e, de antemão, eu quero agradecer a presença de cada um que fez o esforço de poder estar aqui hoje. Falaremos hoje sobre os desafios em família. E falar sobre família é algo de extrema importância, porque a família é a base da sociedade. Entender a sociedade sem entender a família, ou acreditar numa sociedade onde os laços familiares sejam deixados de lado, se comprometer com o egoísmo, é aumentar o egoísmo. Na família, a gente exercita a união, o amor, a caridade. Então, por isso, nesses primeiros ensinos que a gente tem dentro de casa, é que a gente vai melhorando, se auxiliando, e a partir daí começamos a interagir com o maior número de pessoas. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz: a família é o mais importante instituto social da Terra, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Também no Livro dos Espíritos, na questão 775, nós vamos ver que qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta é um agravamento do egoísmo. Então, é de extrema importância as relações familiares. E temos que incentivar a interação entre pais, filhos, avós, tios, primos. Porque se estamos nesse núcleo familiar, se viemos com essas pessoas para essa existência aqui na Terra, é porque há algum objetivo, há algo a aprendermos, há algo a vivenciarmos junto. E esta importância da família, ela serve para a nossa evolução espiritual. Então, nesse período que se fala tanto de transição planetária, se fala tanto em melhora da nossa condição, é importante a gente incentivar essas relações familiares, buscar um entendimento em família. E esse talvez seja o maior desafio, o conviver com
pessoas diferentes, pessoas que cada um tem uma história de diversas encarnações, pessoas que às vezes nós temos alguma coisa para nos reajustarmos. Então essa convivência, ela demanda muito esforço e demanda muita vontade de melhorar. E aí cresce de importância, então, essa interação entre as pessoas. O aprender a conviver com as diferenças que existem em todas as famílias. É o que talvez seja o maior desafio, como eu falei. É importante a integração de todos os entes da família, né? As crianças, os adultos, os idosos, porque na família a gente vai aprender diversas coisas, entre elas a humildade, o perdão, vai exercitar a tolerância, a paciência, a compreensão, a renúncia e, sobretudo, muito amor. É comum a gente passar por momentos difíceis, por momentos de discussão, por momentos de não entender o outro. E é nesses momentos em que nós temos que exercitar todas essas situações, pensar um no outro, deixar de pensar no individual. E por isso a família é um grande remédio contra o egoísmo. Porque grande parte dos problemas familiares, eles passam muito pelo que eu quero e não pelo que é melhor para toda a família. Um outro ponto que é importante nós compreendermos e que muitas vezes a gente acaba fazendo essa afirmação de que essa família não serve para mim, ou é a família errada. Na realidade, nós vemos no melhor lugar que poderíamos vir para a nossa evolução. Não há família errada. Se nós cremos na bondade e na justiça de Deus, e isso é uma máxima para nós, Deus é extremamente justo e bom, Ele não seria concebível nos colocar numa família errada. E se nós estamos na família que estamos, é porque lá no planejamento reencarnatório, provavelmente nós entendemos a necessidade de nos reencontrarmos, para viver essas experiências e para evoluir em conjunto. Lembremos que estamos num planeta de provas e expiações. Então, muitas dessas vivências que nós temos são para a nossa evolução espiritual. E as pessoas que estão ao nosso lado, dentro do nosso núcleo familiar, são as pessoas que nós necessitamos para os nossos reajustes, tanto para com eles quanto com a gente mesmo. Então a família é o local justamente onde a gente vai ter muitas vivências ali, muitas experiências, e que muitas vezes não vão ser simples, não vão ser fáceis. E aí entra toda aquela questão da tolerância, do amor, da humildade, do entender coletivamente e não individualmente. E por isso a família, então, é esse remédio contra o egoísmo. Um outro ponto a se destacar é que muitas vezes a gente em casa é de uma forma e na rua é de outra. Muitas vezes na rua, né, com aqueles que a gente convive fora do lar, a gente é uma pessoa educada, é uma pessoa, como se diz a expressão, como diz a expressão, de fino trato, e chega em casa, trata mal o filho, trata mal a esposa, não tem paciência, não tem tempo para as pessoas da casa. Será que essa é a conduta adequada? Nós temos que lembrar que primeiro nós temos que mostrar realmente quem somos dentro de casa. Tratar bem aqueles que são mais próximos de nós. Não adianta de nada eu fora de casa parecer um santo, né, na expressão, e dentro de casa ser uma pessoa que trata mal aqueles que convivem diariamente comigo.
eu li uma frase de Marina Pereira, é uma palestrante da região de São Paulo, palestrante espírita, e ela cita: de nada adianta ser polido fora de casa e quando adentramos no reduto doméstico, colocarmos uma ferradura. É uma expressão forte, mas muitas vezes isso acontece. E aí? E cadê a resiliência? Cadê a paciência? Cadê o amor? Então isso é um desafio, a convivência dentro de casa, é um desafio. Mas temos que buscar melhorarmos nesses aspectos, né? E sermos verdadeiramente pessoas de bem dentro do nosso lar. Martins Peralvo, estudando a mediunidade, vai trazer a classificação dos casamentos nesse livro. E eu trouxe isso porque eu entendo que essa classificação nos esclarece muitas situações que ocorrem nas famílias. Muitos problemas, muitas coisas que acontecem. Eu acho que dá para, aproveitando essa classificação dos casamentos, entender o que acontece dentro dos lares. Então, o primeiro que ele traz são os casamentos acidentais, por efeito de atração momentânea, precipitada, em sem qualquer ascendente espiritual. Então, seriam aqueles casamentos de atração física, de momento, né, em que não se tem realmente uma história ou algo que se deva reajustar ou até para evoluir junto. E aí a gente vê muitos desses casamentos não dando certo, porque a coisa não tinha algo mais importante, era meramente a situação do momento. Temos os casamentos provacionais, e aqui, se a gente entender que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós vamos entender que a grande maioria dos casamentos que existem, das famílias que se juntam aqui na Terra, elas passam por essa situação, são provacionais. É um reencontro de almas para reajustes. Não que os outros tipos de casamento não possam acontecer aqui na Terra. Mas, entendendo esta condição que nós estamos, a nossa condição evolutiva e a condição do planeta, nós vamos ver que a maioria das famílias está ali por prova, por expiação, por necessidade de reajuste. São almas que se encontram porque tem alguma coisa dentro de si. Aqui não falo só do casamento em si, da relação com os filhos, da relação com os demais parentes. Temos os casamentos sacrificiais, que também a gente acaba vendo muito, né, que é o reencontro de uma alma mais elevada, de uma alma iluminada, com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimir. Então a gente sabe que cada um tem o seu nível de evolução, o seu nível de aprendizado. Uns aprendem mais rápido, outros um pouco mais devagar. E nessa história que nós carregamos como espírito, dentro das diversas reencarnações que temos, às vezes nos encontramos com pessoas que são nossas amigas, que são nossos afetos, são pessoas que nos querem bem, mas infelizmente a gente acaba patinando e não evoluindo na mesma velocidade que esses outros espíritos. E muitas vezes eles se colocam em missão pelo carinho que sentem por nós e vêm e nos encontram dentro da família com o objetivo de fazer com que a gente progrida também. E aí são muitos casamentos em que um dos cônjuges parece que faz de tudo por aquela casa e o outro puxa para o outro lado, né? Isso é comum se a gente analisar aí as famílias que a gente conhece, a família da gente, às vezes passa por situações como essa. Temos os casamentos afins, que são reencontros de almas amigas. Eles acontecem aqui na Terra também, mas é óbvio que serão em maior número quando tivermos consciência melhor, quando formos mais evoluídos, que não tivermos necessidade de expiar tantas coisas erradas que fizemos em outras existências. Então pode acontecer na Terra? Pode, mas provavelmente em planetas mais avançados que o nosso, esses casamentos vão ser em maior número do que o que acontece aqui na Terra. E temos por último aí os casamentos transcendentes, reencontros de almas que se buscam para realizações imortais. Então são aqueles casamentos em que
as pessoas que se colocam para viver juntas, elas não pensam mais no individualismo, elas pensam na coletividade, pensam no amor ao próximo, e as realizações que elas fazem transcendem na realidade a existência delas. Dentre esses casamentos, podemos citar o próprio casamento do codificador. Sua esposa auxiliou muito na codificação e após sua morte foi uma das grandes divulgadoras do Espiritismo. Então, com certeza, são duas almas que não se encontraram ali sem um objetivo. E o objetivo deles era esse da divulgação do Espiritismo, de trazer essa doutrina consoladora. E aí, seguindo nessa fala sobre casamento, a gente vê muitas situações em que a vida ali no casamento é um teste de paciência. Parece que o outro faz para provocar certas situações. E aí a gente tem que entender essas pessoas que estão ao nosso lado com toda a sua história. A gente sabe que a gente tem o véu do esquecimento que não nos permite a gente lembrar de coisas anteriores, né, de vidas anteriores, enquanto estamos encarnados. E toda essa história está relacionada muitas vezes conosco. Então passamos por momentos ao lado dessa pessoa que talvez não tenham sido muito agradáveis. E essas memórias transcendem lá da nossa memória mais profunda, da nossa memória que está guardada, aquela que não se lembra, e muitas vezes essas situações afloram. Em outros casos, nós temos casos de influências por espíritos que se comprazem em ver brigas dentro de casa. Então temos que entender isso, tendo resiliência, renúncia, que fala em sacrifício, e talvez a vida em família passe por isso também, por dificuldades, por sacrifícios. E aí não é compactuar com o que está errado, mas entender que às vezes as coisas passam por situações que fogem à nossa compreensão de momento. Então, todo esse contexto familiar, ele tem que ser entendido com muita calma, com muita paciência. Temos as situações de pais que abandonam os lares, né, tanto homens quanto mulheres que abandonam os seus filhos se tornam órfãos e pais vivos. São situações complicadíssimas e que provavelmente a conta virá, né, para essas pessoas que cometem essa situação. E todo esse contexto familiar, então, ele tem que ser pautado por diminuir os atritos e não por aumentar. Né? Eu não posso botar lenha na fogueira. Muitas vezes o silêncio, em determinado momento, pode auxiliar nessa situação, para que a coisa calme e depois eu venha a conversar. Só que para isso, eu dependo de uma relação em que ambos tenham um comprometimento, que ambos busquem se ajudar, e o diálogo auxilia muito nisso. Então, quando a gente fala do Evangelho no lar, o Evangelho no lar é um momento de reunião familiar. E nesse momento, não é o momento da discussão ali, porque a finalidade não é essa, a finalidade é tratar o Evangelho. Mas é um momento que as pessoas começam a se conhecer e podem aprender, que podem falar um com o outro, que podem trocar ideia, para de repente, nesses momentos difíceis em que passar, poderem, em vez de brigar, em vez de discutir, conversar, ou até mesmo entender o que o outro está sentindo, porque grande parte dos problemas passa por essa situação, pela falta de compreensão. Outro ponto, que é um ponto de desafio nas famílias, é a criação dos filhos. E a bondade e a justiça divina, ela é tão grande que ela dá o período da infância para aquela alma que está chegando no nosso lar, que carrega, como eu já disse, toda uma história de diversas
encarnações, e ela pode ter tendências boas ou tendências más, a gente não sabe, que essa pessoa, então, que nesse período, ela seja acolhida, possa ser moldada, ter seu sentimento trabalhado, para que essa situação, não, lá na frente, quando ela atingir uma idade maior, ela não tome as proporções, não aflore, né, aqueles sentimentos negativos que talvez aquela criança carregue das outras existências. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nós temos esse alerta. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de suas existências anteriores. É preciso observá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analise os menores sinais e se esforce em combatê-los antes que criem raízes. Fique então bem claro que a formação familiar tem como um grande objetivo, entre outros, diminuir o egoísmo e o orgulho presente no ser humano. Com isso, há um incentivo para desenvolver a solidariedade, o bem-querer e de fortalecer pouco a pouco os laços de amor, permitindo que um passe a pensar no outro, a sacrificar-se pelo outro, deixando o egoísmo de lado. Outra situação que muitas vezes aflige os pais é as vicissitudes que os filhos passam, os momentos difíceis, aquelas orientações que muitas vezes os filhos não seguem. É importante também entender que determinadas situações são postas na vida daquele espírito, daquela criatura, porque ela tem a necessidade de passar por aquilo. Então, muitas vezes, para os pais é difícil aceitar, mas a gente trabalha para que os filhos não passem por vicissitudes, por problemas. Mas, às vezes, aqueles problemas é a situação em que aquela pessoa vai evoluir, que aquele espírito vai evoluir. Então, Emmanuel, através de Chico, no Consolador, vai nos dizer: em certas circunstâncias da vida, faz-se mistério que estejamos revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue nossos filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo borio oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Então temos que ter consciência que às vezes as coisas são necessárias. Muitas situações de doença, muitas situações de necessidade, às vezes são resultados de escolhas que aquele próprio ser fez. No meio, hoje, em que a sociedade impõe muitas coisas, em que a mídia, em que a própria convivência em sociedade nos impõe o materialismo, nos impõe as conquistas materiais, às vezes nós temos que refletir sobre a necessidade do conviver em família, do estar junto, do se aproximar do próximo. Às vezes o material, a gente acaba botando as conquistas materiais, os objetivos materiais em primeiro lugar. Muitas vezes os filhos não querem o material, eles querem o carinho, querem o afeto. E infelizmente, por imposição da sociedade, muitas vezes nos colocamos no caminho de pensar no material. Não que não tenhamos que pensar, mas às vezes nos falta o tempo para dar atenção aos filhos. E aí muitas situações, às vezes, vêm para nos ensinar esses aspectos. Então, temos que parar muitas vezes de pensar no futuro e pensar no presente, em viver o presente, em estar naquele momento. A infância do filho vai passar. E aí não adianta querer viver esses momentos depois. Esse texto do Oswaldo França Júnior faz uma reflexão muito importante sobre isso. E eu vou pedir a paciência de vocês para ler mais esse trecho, porque eu acho que é importante que a gente tenha consciência desse aspecto, em que ele fala
sobre a relação dele, não dele, mas da história do livro, de um pai com um filho. Eu não o conheci, meu filho foi embora e eu não o conheci. Acostumei-me com ele em casa e me esqueci de conhecê-lo. Agora que sua ausência me pesa, é que vejo como era necessário tê-lo conhecido. Lembro-me dele. Lembro-me bem em poucas ocasiões. Um dia na sala, ele me puxou a barra do paletó e me fez examinar seu pequeno dedo machucado. Foi um exame rápido. Uma outra vez me pediu que lhe consertasse um brinquedo velho. Eu estava com pressa e não consertei, mas eu comprei um brinquedo novo. Na noite seguinte, quando entrei em casa, ele estava deitado no tapete, dormindo e abraçado ao brinquedo velho. O novo estava no canto. Eu tinha um filho e agora não o tenho mais porque ele foi embora. E esse meu filho uma noite me chamou e disse: fica comigo, só um pouquinho, pai. Eu não podia, mas a babá ficou com ele. Sou um homem muito ocupado, mas meu filho foi embora e eu não o conheci. Então é importante que a gente reflita sobre os momentos que nós temos, que a vida nos apresenta para viver. E às vezes a gente deixa passar esses momentos buscando uma outra situação, buscando uma situação futura que talvez possa nem acontecer, porque o futuro a gente não sabe como é que vai ser. No Livro dos Espíritos, a questão 582 faz uma reflexão também sobre a missão de educação e a responsabilidade que os pais têm quanto a essa educação com seus filhos. E entra novamente nessa questão da infância, entra novamente na questão do auxiliar os filhos a moldar esse perfil que eles terão nessa existência, para que eles aprendam esses valores de amor, de humildade e possam ser seres melhores. Uma outra preocupação, um outro desafio que se enfrenta hoje em dia é a influência da internet, dos smartphones, a pressão que a sociedade faz para que essas crianças se englobem em determinado grupo, questões de sexualidade, de relacionamentos amorosos. E aí muitas vezes não há um diálogo em família. E esse ente da família fica isolado, fica perdido, não tem confiança de falar com o irmão, com o pai, com a mãe. E aí vem casos de depressão, vem casos de suicídio. Então prestar atenção um no outro, e isso não é só para com os filhos, é dos filhos para com os pais, entre os irmãos, é estender a mão. Viver em família é isso, é não pensar em si, é pensar no próximo, é pensar naquele que está junto conosco. Então, essa reflexão de hoje, esse pensamento de hoje é nesta questão. O desafio é aprender a enxergar no outro o que ele está passando, é aprender a conviver. E temos que nos entender de forma que, a pensarmos que cada um tem as suas características, cada um teve uma história que se formou ali. Então, a compreensão, o pensar no próximo é muito importante. Um outro ponto, já chegando no final aqui, são as situações difíceis que se vivem em família. Doenças, o parente que é chato, a pessoa que não colabora com as tarefas de casa. Isso tudo tem um porquê. Lá, quando a gente planejou a nossa vinda para esse planeta, planejou essa existência, dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que nos é permitido, conforme a nossa evolução espiritual, nós fizemos um compromisso de nos ajudar mutuamente, de virmos para essa existência com o objetivo de nos melhorar, de reajustar dívidas que tínhamos um com o outro. E aí muitas vezes nós só enxergamos o defeito do outro e não enxergamos o nosso defeito. E aí entram as questões
será que aquela pessoa que está passando por uma doença grave, será que aquilo é só para ela? É só ela que tem algo a resgatar? Com certeza não. Todos os que estão naquele lar têm algo a resgatar, têm algo a aprender com aquilo. E muitas vezes é na dor, é no momento de dor que ressurge o amor que estava afastado daquele lar. Então talvez esse tenha sido a maior contribuição que aquele ser que precisava passar por aquilo está dando para aquele lar. Então ter essa compreensão que as dificuldades elas servem muitas vezes para nos auxiliar, é entender o que realmente é viver e conviver em família. Para viver é fácil, basta estar vivo, basta estar ali. Agora o conviver, essa relação, é nessa troca que a gente aprende, que a gente evolui. Então a mensagem de hoje é que possamos conviver mais, que possamos entender mais o outro e nos afastar do egoísmo. E a família é isso. A gente vai passar por turbulências, vai passar por momentos não tão bons, mas temos que buscar nos auxiliar. O desafio é esse, é entender a diferença de cada um e buscar coletivamente melhorar. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram muito bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante. Eu trago o amor que tu deixastes nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos a pôr em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste, na salvação do mundo que temos. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno, que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra de carinho e fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade, e assim seja. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para os nossos lares e aos nossos inimigos, de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela purificação das águas, para que sejam absorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. E neste momento damos por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir passaremos aos trabalhos de terapia e convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passos e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa e que assim seja.